Sejam bem-vindos à segunda jornada SP Flor Forma e Informa de 2021. Já estamos no 25º dia de conteúdos e reflexões sobre os novos desafios, perspectivas e soluções que estão fazendo parte das vidas dos terapeutas florais e da população em geral, nesses tempos de crises e sindemia. E eu lembro que em junho do ano passado, momento de reconhecimento dos profissionais da saúde, eu estava com meu marido fazendo compras assim extremamente necessárias, E a moça do caixa da loja, ao ver meu marido todo de branco, ela anunciou um desconto para profissionais da saúde. E aí ela perguntou: o senhor é médico? E aí ele respondeu que não, mas que eu era da área da saúde. Aí depois de ser olhada, assim de cima a baixo, a moça perguntou qual era a minha profissão. Aí eu respondi terapeuta floral e apresentei a carteira da SP Flor. Aí ela examinou, chamou a supervisora lá e o desconto foi concedido. Mas ela não se conteve e perguntou: a senhora atende flores? Vejam que interessante, A desinformação sobre a terapia floral é ainda muito grande. Quando muito, as pessoas já ouviram falar dos florais de Bach, Ou muitas vezes já compraram lá um floralzinho pronto para ansiedade, um daqueles preparados que a gente acha nos pet shops, Mesmo assim, o Brasil é considerado o maior produtor mundial, de essências florais e o maior consumidor dos produtos à base de floral. E se não é o maior, pelo menos é um mercado considerável e muito promissor. Agora, imaginem se houvesse uma ampla conscientização da população, sobre os reais benefícios das essências e da terapia floral. Se as pessoas tivessem a oportunidade de experimentar produtos elaborados com essências florais da forma recomendada pelos produtores. Se todas as substâncias vendidas como florais fossem feitas devidamente com essências florais. E se todos que se declaram terapeutas florais estivessem devidamente capacitados na terapêutica singular do tratamento com essências florais ou essências de campos de consciência. Seria maravilhoso, não? Contudo, ainda temos que explicar para a moça do caixa que a terapia floral é uma prática integrativa e complementar à saúde humana, que é um serviço terapêutico reconhecido pelo poder público, em fase de regulamentação no Congresso Nacional, que provê cuidados à pessoa através do uso de essências e de uma terapêutica específica, personalizada, que trata a pessoa e não a doença, que visa o tratamento das causas dos problemas e a harmonização entre a personalidade da pessoa e a sua alma. Que as essências, elas agem na integralidade do ser, portanto, nas dimensões sutis, no mental, emocional, energético, ao mesmo tempo que no físico, chegando ao ambiental, ao social, contudo, não substituindo cuidados médicos e psicológicos. Talvez a moça lá do caixa, ela não entenda muitas dessas coisas. É compreensível, Mas, e quando a pessoa que se intitula terapeuta floral não sabe essas coisas, ou não tem essas informações que são elementares? Aí a coisa fica séria, Vira e mexe, no contato, que eu tenho com as associações, e atendo o telefone das associações, aparece alguém que se diz capacitado em terapia floral pelos vídeos da internet, que teve todo um ensinamento a partir do que ela assistiu.
Eu lembro que teve uma pessoa que queria ser intitulado terapeuta floral pleno, porque ele tinha certeza de ter assistido mais de 360 horas de aula pelo YouTube. Mas ele não tinha como comprovar, ele não tinha nenhum certificado, né? Alguns que fizeram lá um cursinho de final de semana sobre essências quaisquer, sem certificado, ou com aqueles certificados de 10, 16 horas, assim, no qual está escrito que a pessoa é um terapeuta floral formado pela pessoa lá que assina o certificado, e aí esse indivíduo se espanta com as exigências básicas da SP Flor para que ele faça parte do seu quadro de associados. E ficam indignados. Qual instituição séria aceitaria no rol dos seus profissionais alguém com 10 horas teóricas de capacitação? Então, às vezes também, como eu sou da Abracampo, né, Associação dos Produtores, também existem pessoas que me contatam perguntando assim, como que eu faço para abrir uma empresa de produção de florais? E aí, quando eu pergunto sobre a pesquisa, a pessoa geralmente diz que só está sondando porque ela ainda não começou a sua produção. Porque, afinal, né, fazer floral é colocar flor na tigelinha de água. E aí eu presumo que copiar o repertório de algum produtor sério, né? Bom, peguei pesado, só que essas questões, elas precisam vir à tona, para que nós possamos refletir sobre elas, para poder atender devidamente aqueles que são interessados nas essências florais, no tratamento com terapia floral, ou interessados em uma capacitação séria na terapêutica, ou mesmo quem quer oferecer aulas que realmente habilitem um terapeuta floral. Bom, eu sou Kátia Pereira, produtora do sistema IVC Florais Mãe Terra, presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores de Essências de Campos de Consciência, a Abracampo, diretora de ensino da SP Flor e coordenadora do grupo IVC de Pesquisa e Ensino. Eu sou historiadora de formação e educadora formada pela USP e tenho dedicado mais de 2 décadas à educação em terapia floral. Eu queria agradecer muito a oportunidade conferida pela SP Flor de estar aqui hoje com a Fernanda Carlúcio, né? Trazendo um pouco das ideias do nosso grupo IVC de pesquisa e ensino. E aí, Fernanda, por favor. Olá a todos, eu sou a Fernanda Carlúcio, como a Kátia acabou de me apresentar, sou nutricionista, terapeuta floral plena, mestre em Reiki e também coach em meditação para atenção plena e atenção plena ao comer. Sou docente do curso de graduação em nutrição, já tem 16 anos, preceptora de estágios e residentes, né? Atuo no ambulatório da faculdade onde eu dou aula, nos ambulatórios de gerontologia e de nutrição. Sou nutricionista clínica e também utilizo as práticas integrativas e complementares, tanto em consultório como também na faculdade, nos atendimentos dos pacientes do SUS. Faço parte do grupo IVC de pesquisa e ensino e também sou diretora do Instituto de Nutrição Humanizada e Saúde Integrativa e sou responsável pela formação de nutricionistas no atendimento nutricional humanizado. Vou dar início, né, ao nosso seminário, falando um pouquinho inicialmente sobre a questão da educação, tá? O que seria aqui da educação que a gente vai conversar um pouquinho, né? Que a educação, ela vem se modificando ao longo do tempo. Então, na docência, eu estou há 16 anos, né? Então, eu iniciei em 2005, se a gente for comparar hoje, 2021, muitas coisas mudaram. E eu lembro que em 2005, né, quando dava aula no curso técnico em nutrição no Senac, eu participei de uma capacitação docente, onde eles já traziam algumas modificações com relação à parte de ensino, entrando muito para falar sobre a parte de metodologia ativa. Metodologia ativa essa, aquela onde, né, o aluno, né, o sujeito da aprendizagem, ele faz parte desse processo de aprendizagem de uma forma ativa. Né? Então, ali foi o início de uma série de mudanças que foi ocorrendo ao longo do tempo na parte da educação. Então, isso impactou, né, com relação ao ensino da graduação,
ensino fundamental, ensino médio, né, e que impacta de uma forma, né, geral, a formação de diferentes áreas de atuação, tá? Da área da saúde e também de outras. Uma das coisas interessantes, né, quando a gente fala com relação a essa parte da educação, eu com duas filhas pequenas, né, uma das coisas que a gente percebe é que a educação hoje, né, por exemplo, uma no seu segundo e a outra no terceiro ano, né, do ensino fundamental, eu vejo as diferenças, né, de quando era na minha época, né, das atividades, uma apresentação de trabalho, já um seminário, né, para uma criança de 8 anos, né? E sendo que eu nessa experiência foi mais adiante, e o mais interessante é ela lidando com isso de uma forma tranquila. E a mãe apavorada, né, de como que seria isso na prática, né? Falei, meu Deus, será que ela vai dar conta? E aquilo para ela foi super tranquilo, né? Então, trazendo essa questão da educação, essas mudanças, onde um aluno ele não fica somente ali agora recebendo as informações, agora não, né? Já faz um tempo isso, mas ele participa do processo de aprendizagem. E temos uma outra realidade, né, que veio para ficar, que é o ensino em EAD. Lembrando, né, referenciando que nós tivemos um seminário, né, desmistificando o EAD que aconteceu no dia 11 de setembro, que foi muito interessante, falando um pouco, né, sobre esse ensino. Então, se vocês perderam, né, aproveitem também para assistir, que vai complementar bastante o nosso seminário de hoje. E trazendo essa questão, né, com relação à educação e essas mudanças, né, isso impacta também a educação dos profissionais da saúde, porque os profissionais da saúde, né, de uma forma geral, eles também são vistos como educadores. Por quê? Porque eles têm uma formação na sua área de atuação, mas que quando em atendimento com o seu paciente, isso faz total diferença no atendimento do paciente. Eu, como nutricionista, vou dar um exemplo, né? Então, eu, como nutricionista, estou atendendo um paciente que veio para diminuição de peso. É muito importante, né, que após o atendimento, né, onde eu ouvi, acolhi o paciente, ouvi todas as questões que eu precisava, entendi um pouco sobre ele, né, sobre a sua rotina, eu consigo trabalhar com ele no final uma conscientização dos pontos que precisam ser modificados e vamos estruturar juntos o que ele precisa de conhecimento para colocar isso em prática. Na terapia floral, isso também é importante, né? Quando eu estou acolhendo o paciente, né, que eu estou ouvindo, né, que eu estou entendendo quais são as suas demandas para que eu possa pensar no seu floral de uso, é a mesma coisa, né? E eu tenho esse mesmo cuidado, né, enquanto terapeuta floral, de fazer no final, né, conversar com o paciente dos pontos importantes que eu percebi, né, no atendimento e que vai dar, no caso aí, né, uma base para montar o seu floral de uso, né, para estruturar, pensar nas essências de campos de consciência que serão utilizados. Então, quer dizer, eu tenho esse cliente, né? O cliente, no caso, pensando na terapia floral, que é uma coisa que eu brinco com a Kátia, né? Eu, enquanto nutricionista, eu falo muito paciente, né? Então, é uma coisa que eu preciso me policiar bastante. Então, pensando no meu cliente, né, ou paciente, eles também são pessoas, sujeitos ativos nesse processo, porque eles estão interagindo, eles vão entender o que está acontecendo, né? Isso é muito importante, porque o paciente, quando ele vem na consulta, é diferente também se a gente for olhar, né, quando mais novos, né, de como era, de chegar ali, de ouvir né, o profissional, o que ele tinha para falar. Hoje não, a gente percebe também que o profissional da saúde, né, dependendo aí o seu preparo, formação e as suas experiências, ele coloca o paciente para participar desse processo. E aí eu trabalho um ponto importante, que é o quê? A conscientização e o empoderamento desse paciente. Ele vê também como ele é parte importante do processo, né? Então, quer dizer, não adianta nada ele chegar ali para mim, né, e eu somente esperar que aquilo, né, modifique tudo. Claro que com a terapia floral nós sabemos que isso pode até acontecer, mas olha a importância que teria dele ter consciência, né, sobre o que está acontecendo. E aí, um outro ponto, né, que a gente precisa comentar um pouquinho aqui também, é com relação à parte, né, da educação em saúde, que ela precisa ser, então, também praticada. Então, quando a gente fala da questão da educação e essas mudanças,
eu estou formando profissionais da saúde, né, sujeitos, então, ativos nesse processo de aprendizagem, e que também modificou esse atendimento do paciente, né, essa parte da educação em saúde, na participação ativa desse cliente, né, que eu brinco, né? Esse cliente e ou paciente, pensando aí como, de uma certa forma, nutricionistas, enfermeiros, né? Que podem também utilizar da terapia floral como complementar no seu atendimento, né? E como isso é importante em todo esse processo, tá? Então, eu acho que, né, dentro aqui do que eu gostaria de fazer de introdução, vou passar novamente para a Kátia, para ela dar continuidade. Então, complementando, né, a fala da Fernanda, e para bagunçar um pouquinho mais a cabeça dela, eu trago para a nossa reflexão os conceitos de cliente e interagente. O cliente, que é aquele que confia a defesa de seus interesses a alguém. E no caso do cliente da área da saúde, é aquele que confia o cuidado da sua saúde ao profissional. Isso já denota uma atitude de passividade, né? E que difere do conceito mais moderno de interagente. O interagente, que dentro da área da saúde integrativa, é aquele que interage, que ativamente participa e toma atitudes visando a sua própria saúde. Ele interage com o profissional e, juntamente com ele faz a sua parte, né? Esse interagente é aquele que se empodera, como a Fernanda falou, né? Se empodera do seu próprio processo de cura, que se responsabiliza pela sua própria saúde e que, em um ato de escolha, busca um profissional e uma terapêutica. E, num ato de vontade, toma o seu processo de cura nas suas próprias mãos e faz o que tem que fazer. Quando nos deparamos, né, com uma pessoa assim, vemos resultados fantásticos, né? Oxalá todos aqueles que nos procuram fossem assim. Mas, se não o são, cabe a nós, profissionais da saúde e da saúde integrativa, né? Terapeutas florais, educadores que somos, como a Fernanda falou, né? Conscientizarmos aquele que nos procura de qual é a sua parte no processo de cuidado com a sua própria saúde. E vamos ao terapeuta floral, né? Então, o terapeuta floral, ele não é só aquele que sugere essências. Esse que sugere essências é o indicador de essências, que pode ser altamente versado no conhecimento das essências que ele sugere. Contudo, se não desenvolve os processos terapêuticos pertinentes à terapia floral, ele não é um terapeuta floral. A diferença é que um sabe indicar substâncias e o outro, o terapeuta floral, é o profissional por excelência da terapia floral. Aquele que, além de deter profundos conhecimentos sobre as essências, detém os saberes singulares, específicos da terapia floral e outros, né? Que complementam a sua prática de atendimento responsável e ético. Esse profissional é aquele que se sabe terapeuta, que reconhece seus pares e que é reconhecido por eles. E que, quando se conscientiza do pertencimento a uma categoria profissional, busca se unir a ela, se associa aos seus pares para refletir conjuntamente e construir com eles as bases da sua prática como profissão. E isso, já que nós, terapeutas florais, estamos fazendo há 30 anos aqui no Brasil. Há 30 anos que nós temos feito isso pela nossa profissão, se unindo nas associações como a SP Flor, construindo conselhos de autorregulamentação como é o Conaflor, e fazendo cada um a sua parte.
a fim de que a sociedade nos reconheça como profissionais legítimos. Porque não basta só você se reconhecer e seus colegas o reconhecerem. É preciso que a sociedade o reconheça como profissional apto a exercer a sua capacitação e as suas competências. E esse profissional legítimo e bem formado, né, o terapeuta floral, além de indicar essências, deve saber administrar qualquer intercorrência ligada ao tratamento que ele ministra. Saber apoiar, mediar, elaborar um plano terapêutico, desenvolver formas personalizadas e saber como co-criá-las em consultório. Por quê? Porque ele foi capacitado, habilitado, recebeu treinamento e se submeteu a tratamento com outro terapeuta floral. E se mantém em capacitação continuada, buscando atualização constante. Por quê? Além de tudo isso e muito mais, né, o terapeuta floral é um educador e um agente social de transformação através das essências florais. E para educar, há que se transformar conhecimento em saber, há que se aprender e, a partir do processo reflexivo, contrapor aquilo que se aprendeu hoje aos saberes já adquiridos e permitir que novos saberes emerjam revigorados e com frescor. Aí, aquele conhecimento que foi aprendido pode ser apreendido e pode ser devolvido ao meio social enquanto um saber elaborado. E o terapeuta floral precisa desse saber vivenciado, forjado nas suas próprias verdades, desse saber que é vivo, emancipador e consciente. Porque é a partir desse saber-se apto e em permanente construção de si, que o terapeuta floral pode propor ao outro que faça uso das essências florais e de sua terapêutica. Quando partimos do pressuposto, né, de que as essências produzidas a partir de flores, minerais, animais, todas elas, são essências de campos de consciência e, portanto, detentora de padrões conscienciais com informações que podem entrar em ressonância com os campos de consciências de outros seres, somos levados a concluir que existe um tipo de comunicação entre esses campos e, portanto, troca de informações. De tal forma que o campo das essências chega ao outro ser e age em instâncias conscienciais, podendo desencadear processos que reverberam na integralidade daquele ser, de forma mais ou menos perceptível, de acordo com o âmbito que se manifeste, que pode ser no emocional, no mental, no físico, no energético, no anímico. Nesse sentido, em se tratando a terapia floral de um tratamento, seu processo pode ir desde aqueles com resultado imediato até aqueles que envolvem o despertar e o desenvolvimento das qualidades, virtudes, dons, talentos, né? O que é isso, senão um processo de educação? E de educação da mais genuína, gente, daquela cepa que vem da origem da palavra educar, etimologicamente do latim ec ducere, que significa eduzir, no sentido de extrair, de trazer de dentro para fora algo que já existe em potencial e que, ao se expressar no mundo de fora, é transformador, é libertador, é emancipador do poder criativo que ele carrega. Se quisermos expandir um pouco o conceito, né, de educar, a gente pode entender educar como criar, nutrir, fazer crescer, né?
E a terapia floral não visa a plena manifestação da autenticidade verdadeira, pressupondo um processo de autococriação, que é quando o cliente ou o interagente, né, toma as rédeas da sua vida, faz suas próprias escolhas e, por um ato de vontade própria, se mantém nelas, se cocriando, né? O processo terapêutico, com o uso das essências de campos de consciência, ele se configura, portanto, como um processo de reeducação da consciência, ou reeducação dos campos de consciência, a partir dos seus campos e visando resultados transformadores e evolutivos. E aí eu diria evolutivos, né? Para o bem, na medida em que as essências nutrem e desenvolvem virtudes que geram bons valores, princípios, hábitos e qualidades. Nessa medida, cabe ao terapeuta floral a administração ética e responsável desse processo, sendo hábil na sua administração a fim de alcançar os objetivos da terapêutica. Isso vale tanto para o terapeuta floral, né? Administrando a educação consciencial, como para os formadores mesmo de terapeutas florais, que terão por obrigação, né, que bem formar seus alunos e os seus pesquisadores. Percebem como é evidente a diferença entre um terapeuta floral bem educado e um indicador de essências? Percebem como é fundamental a formação continuada do terapeuta floral? Esse profissional que apoia processos de atualização dos seus clientes. Ele atua, né, no alinhamento de personalidades com suas almas. Só que essas personalidades estão expostas a um mundo em transformação vertiginosa. O terapeuta floral, ele lida com a realidade social. Então, ele precisa entendê-la, refletir sobre ela e se tratar também. Ele precisa ter certeza de que a sua atuação profissional, além de eficiente, não esteja comprometida pelos seus próprios desequilíbrios. Né? A sindemia, né, esse conjunto de pandemias socioambientais que interagem entre si, se agravou com o Covid-19 e as suas mutações, e evidenciou o despreparo de muito profissional. E mais que isso, gritou em nossos ouvidos a necessidade de atualização e adaptação dos profissionais. E com o terapeuta floral não é diferente. Querem um exemplo? O código de ética do terapeuta floral, ele permite o atendimento familiar. Contudo, raros são os cursos que treinam o aluno nesse tipo de atendimento, que demanda muita ética e habilidade. E esse atendimento familiar, ele está sendo um dos mais requisitados no momento. As demandas trazidas nesses 2 anos de sindemia envolvem questões muito intensas e amplas, né? Reflexo das crises sociais, econômica, política, ambiental, educacional, familiares, além da saúde e qualidade de vida que ocupavam um lugar de destaque, né, em outras épocas. Nós precisamos atentar para essas demandas do momento. E aí eu passo a palavra para a Fernanda, por favor. Então, vamos lá. Dando continuidade, né, a todas essas questões que eu trouxe, a Kátia, né, super contemplou aí com todas essas informações, nós temos, então, uma necessidade de uma formação adequada e atualizada, pensando nessas novas demandas, pensando nessas mudanças com relação à educação, pensando na educação, né, no atendimento do paciente, né, em todo o contexto apresentado pela Kátia, né, pela parte da consciência,
do seu empoderamento, e ele também, né, agente do processo com relação a essas mudanças que vão ocorrendo. E dentro disso, né, nessa necessidade de formação adequada e atualizada, e então muitos profissionais sentiram, né, estão sentindo a dificuldade em lidar com questões que agora vieram juntas, né, de uma única vez. Então, o que que a gente tem hoje muito, né, com relação aos atendimentos? A questão do luto, e essa questão do luto, muitas vezes, não impactando apenas em uma pessoa da família, às vezes a gente tem aí a perda de mais de um integrante da família, né, uma reestruturação, né, de toda essa questão do luto, né, filhos que perderam os pais, né, de toda essa questão da perda, as perdas também relacionadas à parte de trabalho e renda, que isso aconteceu e está impactando bastante. A gente percebe isso acontecendo, né? Algumas mudanças, inclusive, de quais são as prioridades, a rotina familiar adaptada, né? A questão da tristeza, né? Que é uma coisa que, quando a gente se depara com isso, né? No isolamento social, né, de uma forma geral, a adaptação do ensino para as crianças e os adolescentes, né, que pararam de ter o contato, né, com pessoas da mesma idade, né, eu faço atendimento de adolescentes, e isso foi gritante, né, a questão que eles traziam de sentir falta dos amigos, dessa convivência, a dificuldade na hora de aprenderem, né, a questão de estar ali com a família também, muitas vezes algumas questões, né, de relacionamento, né, aconteceram também de uma forma diferente do que era antes. O medo, né, se isso vai passar ou não, como lidar com isso, né, como acolher esse paciente, né, porque assim, perdão, o cliente, né, e isso é uma coisa importante porque isso também faz parte da formação, né, eu tenho que lembrar que eu tenho que acolher e ele está trazendo um sentimento novo que ele não sabe lidar com ele, que cabe a nós também, enquanto terapeutas, né, auxiliar um pouco nesse processo, e isso, assim, além da essência, né, da essência de campos de consciência ou essências florais, porque eu estou ali no atendimento, né, e eu preciso também acolher e muitas vezes falar um pouco a respeito, né, dessas questões que são trazidas. Um outro ponto importante também que a gente tem visto muito na prática, isso eu citei na mesa, né, que eu participei com a Fernanda Iackel também, foi a questão das comorbidades sem atendimento. O que, que seria isso? Com toda a adaptação com relação à questão da saúde, né? Onde, por exemplo, a UBS, que é a porta de entrada dos pacientes, ela foi totalmente modificada as atividades para atender a demanda da Covid. E o que aconteceu? Os pacientes que já faziam acompanhamento ali, por exemplo, né, um paciente hipertenso, um diabético, né, esse hipertenso que ia para o controle da pressão, o diabético ia para fazer destro, por exemplo, esses acompanhamentos, eles acabaram se perdendo, né? Pacientes, por exemplo, que tiveram infarto, tem uma paciente que já está há quase um ano esperando para fazer um procedimento. Né? Por quê? Porque as demandas foram voltadas para a questão do Covid. Então, eu estou também recebendo, e vamos receber mais, diagnósticos tardios, a questão desses tratamentos que foram deixados de ser realizados, né? Que são demandas também que serão trazidas. Né? A questão da renda também impactando na segurança alimentar. Então, a gente vê uma modificação, por exemplo, nas prioridades das contas a serem pagas, né? Será que será o suficiente? Tem a questão, por exemplo, da alimentação, onde a gente percebe uma alta nos preços, né? Muitas vezes alimentos deixando de ser comprados. A gente viu a questão do aumento das carnes, por exemplo, né? Então a gente vê toda essa modificação e muitas vezes faltando no prato, né? Claro que tem outras fontes alimentares, mas a população não tem consciência muitas vezes disso, né? E isso vai impactar com questões também, né, de aumento de peso ou um baixo peso, dependendo também, né, o perfil da população, deficiência de nutrientes. Então, quer dizer, tem um impacto importante, né, econômico, emocional, acontecendo também de uma forma muito importante. E essa questão, né, o terapeuta está preparado? Ele teve uma formação adequada para isso? Né? Um outro ponto importante também, né? A família, por exemplo, que não se via e com essa questão de isolamento social, ficaram ali mais tempo juntos. Então, para algumas famílias, isso foi super positivo, né?
teve uma reestruturação de rotina, fazendo mais as refeições em família, né? Produzindo mais essas refeições de forma caseira. Mas a gente sabe também que tivemos outras realidades, né? Onde se viu que às vezes não tinha mais nada a ver aquele relacionamento, né? Viu que essa convivência é muito difícil. Então, ela dava certo porque as pessoas estavam mais tempo fora de casa, ou não se encontravam, dependendo da rotina, né? Outra questão também de famílias, né? A questão da separação dos filhos. Então, esses filhos mais próximos dos pais, os pais não querendo voltar a trabalhar, ou aqueles que não aguentam mais, amam os filhos, mas que sentem falta desse período também fora, né? E temos também a questão do trabalho home office, que ele acabou vindo para ficar também, né? Então, muitas empresas tiveram uma modificação, estão mantendo os seus funcionários em casa, e mesmo com a questão aí passando esse período, né? O novo normal chegando, eles vão continuar trabalhando em casa, né? Isso eu já ouvi de muitas pessoas, de pacientes também. Só que assim, o que eles têm percebido? Né? Por exemplo, quem trabalha com outros países, questão de fuso horário, eles estão trabalhando muito mais. Né? Reuniões, por exemplo, tem uma paciente que trabalha, essa é paciente porque essa é da nutrição mesmo. Ela trabalha, né, numa multinacional, eles têm reuniões o dia todo. Né? E ela falou: eu começo a trabalhar às 8 da manhã e vou até às 8 da noite. Eu falei: nossa, né? Ela falou: olha, agora a empresa, por exemplo, eles trouxeram que de sexta a gente só vai ter reunião até 1 hora. Eu falei: que maravilha! Então, sexta-feira você vai terminar de trabalhar mais cedo, né? Que bom, já emenda. Ela: não, Fernanda, eu não vou parar de trabalhar. É a partir desse horário que eu vou responder os e-mails. E isso de casa. Né? Então, é uma pessoa que mora sozinha, ela teve a perda da mãe, do pai, teve questão de renda, né? E é uma pessoa que tudo depende dela em casa, né? Então, isso é uma coisa importante. Ela não consegue preparar um alimento, ela não consegue se organizar para outras atividades que não sejam a questão realmente de trabalho, né? E tem aquelas questões também de home office, onde a outra pessoa não está home office, ou teve uma adaptação de horário, que causa muito estresse também. Né? Ela liga lá para falar com a pessoa, ela não chegou ainda, mas a outra pessoa já chegou e vai embora mais cedo. Então, é uma dinâmica também que isso tem causado realmente muita ansiedade. E aí eu falo enquanto, né, clientes, terapia floral. Então, a demanda com relação à ansiedade, a esse nervosismo, a essas novas demandas, elas estão muito grandes, né? Então, desses clientes que eu estou atendendo, é o que eu tenho percebido aí de uma forma bem assim, gritante, né? As pessoas, né, não estão dando conta com relação a isso. E é o perfil que nós estamos recebendo. Kátia, pode continuar, dar continuidade. É muita novidade, né? E é perceptível, né? Todo um movimento das várias categorias, em especial daquelas ligadas à educação e à saúde, no sentido de incentivarem os seus profissionais na busca de atualização. E esse movimento, ele também é seguido pelas instituições de ensino, que estão promovendo oportunidades de formação continuada e atualizada, né? É o caso da Universidade de São Paulo, né? A USP. A própria Faculdade de Educação da USP, ela está oferecendo cursos de treinamento gratuitos, né? Para os professores das várias áreas, em função dessa necessidade de enfrentamento da nova realidade educacional também, como a Fernanda falou, né? Da mesma forma, o terapeuta floral, ele tem que estar preparado para lidar com toda a diversidade de demandas que chegarão com esse pós-Covid, né? Com as suas sequelas e a retomada dos cuidados com a saúde e com a vida, né? De alguma forma, todos tivemos que enfrentar perdas, né? Como a Fernanda falou, de pessoas, de estrutura de vida, de emprego. Por vezes, para muitos terapeutas florais, perda do consultório, dos clientes, de pessoas muito próximas, da própria condição financeira para continuar se tratando ou fazendo cursos, e mesmo terem que trabalhar loucamente para sustentar a família devido ao desemprego ou adoecimento físico ou mental de algum familiar.
Os terapeutas florais, eles também estão inseridos, né, no mesmo meio social que as pessoas tratadas por eles, sofrendo as mesmas pressões e dificuldades. Então, é como enfrentar tudo aquilo que se apresenta, se mantendo ali firme e bem para continuar a atender. Uma das possibilidades é se manter informado, consciente, reflexivo, se tratando e sendo profissional. E fazer isso, gente, em grupo, com colegas de categoria, pode ajudar muito. Ajudar muito a dar conta de toda essa situação. Esse é um dos motivos que levou a SP Flor a fazer a segunda jornada e continuar depois, nós não vamos parar, continuar depois trazendo outras oportunidades e espaço para que os terapeutas florais possam trocar experiências e refletirem juntos, a fim de encontrar as melhores saídas para isso tudo que a gente está vivendo. O foco é realmente na união, no coletivo e em dar subsídios para a prática profissional. E aí, não apenas para o terapeuta floral propriamente dito, mas para os profissionais de toda a área da saúde, né? Quer da saúde integrativa, quer da saúde hegemônica, que se utilizam também da terapia floral. E essa é mais a praia da Fernanda, né, como formadora dos profissionais da área da saúde que se utilizam da terapia floral de forma complementar. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, Fê, dessa sua experiência para a gente. Então, dando continuidade aqui a essa questão, né, isso é uma coisa muito importante, né? Quando nós falamos dos profissionais da saúde hegemônica, né, o que nós temos aí? Nós temos uma visão biomédica, né, desses profissionais que são educados, né, dessa forma durante a graduação. Então, aí nós vamos pensar nutricionista, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o farmacêutico, né? Então, de uma forma geral, as faculdades, né, a formação deles da graduação, nós temos uma visão totalmente biomédica, que tem a ver com o quê? Nós geralmente olhamos o paciente dentro da nossa formação. Então, por exemplo, o nutricionista vai fazer algo voltado somente à questão da alimentação. O fisioterapeuta vai olhar dentro da sua área de atuação. O enfermeiro, da mesma forma. Só que com toda essa demanda, nós sabemos, né, que as práticas, né, integrativas e complementares, né, que foram aí introduzidas, profissionais, né, no caso, né, daqui da saúde hegemônica, eles podem utilizar das práticas integrativas e complementares, né, complementando o seu atendimento. Mas também são profissionais que precisam ter uma mudança dessa visão, conseguindo, né, no caso, ter uma visão do paciente de uma forma integral, né, saber, por exemplo, né, enquanto eu, nutricionista, eu não posso olhar apenas a questão da nutrição, eu tenho que ir além. Por exemplo, hoje eu tive um caso de uma aluna que me chamou, por exemplo, e falou: olha, professora, eu quero discutir um caso de um paciente. E trouxe um caso de um paciente diabético totalmente descompensado, né? E ela focando muito na alimentação, né? O médico que atendeu entrou com a parte da insulina, tudo. E aí eu conversei sobre alimentação e falei para ela assim: então, me conta um pouquinho como que está a parte emocional, né? O que está acontecendo com esse paciente? Ah, então, professora, ele está muito ansioso. Ele ia viajar, né? E acabou não vai viajar mais. E eu achei muito interessante, porque no grupo aí das nutricionistas, né? Nutricionistas que eu formo, né? Pelo o Instituto, que depois eu vou comentar um pouquinho sobre ele, nós temos um grupo de discussão. E nenhuma delas se preocupou com a questão emocional. E quando eu trouxe isso, e totalmente, né? A questão emocional, ele ia viajar, já é o terceiro ano que ele tenta ir visitar os irmãos, ele acaba cancelando porque alguma coisa dá errada. Então, quer dizer, olha como essa visão ela é importante. Não adianta eu ter apenas a minha visão dentro ali, né, daquele mundinho fechado que é o que eu aprendi. E na graduação também, os profissionais de saúde hegemônica, o que nós temos, né? Às vezes, pouco tempo de prática,
né? Então, às vezes, ele tem a formação, tem as discussões, né? Estudos de caso, mas muito voltado aos casos que foram passados. E o tempo dele em estágio é um tempo pequeno. E muitas vezes, se ele se deparar com profissionais que têm essa visão biomédica, nada vai mudar, né? E sabendo que a parte, né, das práticas integrativas e complementares em saúde, vários profissionais podem estar utilizando, né? Por exemplo, quando eu falo para nutricionistas com relação às práticas integrativas e complementares, eles não têm interesse. Mas por quê? Falta de conhecimento. Quando eles começam a ver na prática como isso funciona, o olhinho começa a brilhar. E não só do nutricionista, é do enfermeiro, é do fisioterapeuta, é do farmacêutico, né? Isso é muito importante, porque eles veem a parte da terapia floral, como ela consegue vir alinhada ali de uma tal maneira, onde tudo faz sentido, né? Então, quer dizer, a gente consegue fazer isso de uma forma onde eu vejo de uma forma desse paciente um pouco mais, né, voltada aí à parte holística, de uma forma mais integral, né? Então, quer dizer, os profissionais da saúde hegemônica que se interessarem, né, pela parte da terapia floral, que os seus conselhos permitem, por exemplo, o uso das práticas integrativas e complementares, a gente vai ter ainda um trabalhinho um pouquinho maior quando pensar na formação deles, que é mudando essa visão, né? E assim, eles são ótimos, eles são maravilhosos no conhecimento que eles têm, mas é uma coisa nova com outro olhar, com uma outra visão, né? E aí que realmente vai ser a diferença. Outro ponto também importante, né? Como a gente já falou, né, com relação à questão lá da educação, né? Que na graduação também essa modificação ela tem acontecido. Então, o MEC permite, né, uma porcentagem dos cursos que seja em formato EAD. E aí é uma coisa que me chama muita atenção do comprometimento da instituição com relação a isso. Porque quando a gente fala do EAD, esse indivíduo ele vai ter que se organizar para estudar. Então, assim, eu preciso que seja uma disciplina, então, que o aluno dê conta, que seja algo que ele consegue fazer. Porque né, que ele consegue fazer sozinho, que ele esteja ali os encontros que vão ser propostos pela instituição, mas eu já dei disciplina em EAD. Tem aluno que nem lê, nem faz as atividades. Né? Eu estou trazendo isso aqui porque foi nos seminários, é importante isso, mas eu estou colocando aqui que esse profissional, né, da saúde hegemônica que talvez, né, pense aí na prática integrativa e complementar também, ele pode trazer falhas da sua formação enquanto graduação. Porque não é só a terapia floral, né? A gente está focando muito a terapia floral aqui sobre a questão da educação, sobre as modificações, né, que são importantes, são emergentes, mas que também os profissionais, de uma forma geral, todos precisam, né? Essa visão, esse cuidado, né? Então, eu não posso focar apenas, por exemplo, quando vou dar um curso de formação, no retorno financeiro que eu vou ter. Eu tenho que pensar que é a formação dessa pessoa, né? Que se realmente foi o suficiente para o que ela vai realizar, porque ela tem uma grande responsabilidade, né? Seja o encanto da saúde hegemônica, né? Voltando aí também, no caso, voltado, né? A parte da terapia floral. Isso é muito importante, né? Então, é algo que eu, enquanto educadora, né, pensando aqui na formação tanto de nutricionistas, né, e também pensando na questão na formação de terapeuta floral, isso é uma grande preocupação, né? E outro ponto, né, também, nós tivemos modificações acontecendo, como aconteceu na parte da terapia floral, na nutrição também, nós tivemos a questão dos atendimentos, né, o teleatendimento. Então, pelo nosso código de ética do nutricionista, o que eles colocavam? O atendimento inicial, ele não poderia ser à distância, né, ser por teleatendimento, mas os retornos, sim. O que aconteceu nesse período? Foi liberado a primeira consulta e retorno, né? Então, o pessoal começou a, né, se organizar para procurar fazer e se adequar a essa nova realidade. Agora, como que vai ficar isso depois? Né? Será que o código de ética lá, por exemplo, do nutricionista vai permitir que a primeira consulta também continue? Isso eu estou dando de exemplo porque, assim, é um novo normal, né? Então, a adaptação que acontece aqui na terapia floral está acontecendo em todas as profissões, e não somente da área da saúde, né? Então, por isso que é algo que a gente vai realmente precisar
refletir sobre o assunto, né? E pensando em tudo isso, né, qual a origem do problema, então, né, já que a gente está falando aqui dessa questão da educação, dessa questão do atendimento, dos profissionais da saúde de uma forma geral, né? A formação, então, não é algo atual, a formação já é algo que precisava de ajustes, só que ela chegou no momento, né, que agora isso ficou mais emergente, né? Então, se a gente for pensar, o que eu preciso aqui? Nós temos todos que ter uma habilidade para ajudar a jogar com a incerteza. Então, para aquelas pessoas, né? Eu, por exemplo, sou uma delas, adoro segurança e organização. Não dá para pensar nisso, porque o que menos a gente tem agora é certeza. Né? Então, hoje, por exemplo, pode o teleatendimento, amanhã pode ser que não. Né? A gente está colocando isso de uma forma que essa modificação, nessas mudanças, elas vão continuar acontecendo, né? Aí nós precisamos realmente, né, enquanto terapeutas também florais, nos cuidarmos, né? Tem o nosso floralzinho, o meu tá aqui, né, Kátia? A Kátia até riu no comecinho. Isso é muito importante para a gente conseguir lidar com essas questões também, né? Então, além de cuidar aí do nosso cliente, nós precisamos pensar nisso também. Precisamos pensar também em outra questão, né, dessa questão aqui da causa, sobre a educação, como a gente falou, né? Essas transformações que foram ocorrendo ao longo do tempo, esse indivíduo de forma ativa, né, na aprendizagem, né, que são os profissionais da saúde, mas também, como a Kátia colocou super bem, pontuou, né, o nosso cliente também, né, interagente, né, foi muito, muito interessante para entender um pouco melhor essa questão. A questão do ensino online, onde nós tivemos uma adaptação acontecendo. Então, assim, eu fui para aula online, né? Começou lá março, vamos embora. E nunca tinha dado aula online assim. Tive que me adaptar, 4 manhãs, 4 noites com aula, né, acontecendo. E aí fica para o professor, né? Quanto o meu aluno está aprendendo. Quanto aquele aluno que deixa a câmera fechada porque fala que não está funcionando a câmera, mas que vai estar lavando a louça, fazendo a comida, ou ele só deixou aberto ali, né, linkado, né, sem aparecer, para ter presença. Então, assim, essa questão de ensino também, pensando nas pessoas que estão se formando, será que realmente foi o suficiente? É uma outra questão que provavelmente vai trazer aí, né, mais para frente ou mais próximo para a gente, algumas questões importantes, né, dessa aprendizagem, tá? E outra questão também aqui muito importante é o quê? Se os cursos realizados, aqui tantos, né, da questão da graduação, como a gente está pontuando, mas os cursos de formação do terapeuta floral, eles foram o suficiente, né, em termos de conteúdo para essas demandas atuais? Então, quer dizer, aqui a gente já traz algumas coisas muito importantes, né, pensando aí com relação às causas, né, dessa questão da educação. E aí, volto aqui para a Kátia para dar continuidade. É um mundo novo, né? E a terapia floral, dentro de tudo isso, né, é uma profissão em construção. Se é que alguma outra profissão, né, se considere pronta, né, acabada em tudo aquilo que ela pode prover para aqueles que se utilizam dela, né? Mas o processo de regulamentação da terapia floral, né, através do projeto de lei que está tramitando no Congresso, prevê e propõe a formação do terapeuta floral em vários graus e um currículo básico que caracteriza a formação como de terapia floral, né? Uma formação de terapia floral. E a nossa proposta hoje, nesse seminário, não é propor um currículo, né? É convidar a reflexão. De uma forma ou de outra, né, nós temos currículos que já foram discutidos e muito bem fundamentados. Obviamente que propostas diferentes geram escolhas diferentes de disciplinas, né? Mas, no geral, as propostas de currículo que nós temos hoje e que são aceitas pelo Conaflor, elas garantem uma boa formação, já que foram discutidas com a categoria e estruturadas a partir da prática dos associados, né? Da prática do terapeuta floral em consultório.
Pelo menos esse foi o processo levado a cabo na SP Flor, né? Nós ouvimos os terapeutas, ouvimos os professores, tivemos uma série de currículos que foram sendo somados para se gerar um currículo de terapia floral que nós consideramos como adequado, né? E foi exposto para os associados, todo mundo viu o fruto do trabalho coletivo, que foi uma coisa muito legal. Né, essas experiências de algo que emerge do coletivo, elas são muito fortes, porque a pessoa se sente participante e ela sabe que aquilo é dela, aquilo tem um tom de verdadeiro, né, de verdade, é muito legal. Né? E nós temos muitos professores na SP Flor, né? A SP Flor tem essa riqueza de ter como associados muitos formadores de terapeutas florais. Né? Bom, perante a situação que nós estamos vivendo, né, em função da sindemia e dessas transformações próprias desse momento histórico, fica evidente a necessidade de atualização, né, decorrente das novas situações vivenciadas no coletivo e que chegaram ao terapeuta floral na forma das demandas trazidas pela sua clientela. E aí, a segunda jornada, SP Flor Forma e Informa, ela trouxe muitos elementos para reflexão. Assim como novas tendências, como por exemplo, o atendimento multiespécie, no qual os clientes vêm à procura de tratamento com as essências para si, para a família, para os animais e muitas vezes para suas plantas e ambientes, quer domésticos, quer profissionais, né? E essa situação, por si, já requer um olhar treinado e diferenciado, que atinja a integralidade da vida daquele cliente e que contemple como as suas questões particulares reverberam no conjunto daquele agrupamento multiespécie. Então, é o caso da família, né, que tem a esposa nervosa, o marido ansioso, o cachorro não para de lamber a pata e a planta, não tem planta que cresce naquela casa, nenhuma planta vai para frente. Né? E aí o terapeuta tem que dar conta disso. Né? E a terapia floral é uma prática integrativa à saúde humana. Contudo, cada vez mais a utilização das essências se estende ao tratamento dos animais, dos ambientes e do seu entorno. Né? Então, obviamente, cabe ao terapeuta floral prover cuidados aos humanos. Contudo, o bem-estar dessa família multiespécie se coloca como determinante para o bem-estar de todo aquele que faz parte desse agrupamento. Né? Então, por vezes, as pequenas propriedades rurais da família entram no tratamento. Né? E aí é tratada a horta, o pomar, a plantação, os animais de criação, todo mundo recebe floral. Né? Ou todos esses âmbitos recebem floral. Com a família, os animais, o ambiente, a terra harmonizados, o nosso cliente pode ter resultados muito melhores no seu processo de tratamento e desenvolvimento pessoal. Né? Um outro exemplo de atualização necessária seria o treinamento para atendimento em situações de emergência, como proposto pelo Conaflor, através do SOS Florais, que visa capacitar o terapeuta floral para o trabalho em parceria com a Defesa Civil em casos de desastres naturais, né? Ou até para o próprio trabalho transversal e multiprofissional proposto pelo Sistema Único de Saúde, né? O atendimento à população nos ambulatórios e até entraria no treinamento em primeiros socorros e biossegurança. Então, com certeza, esse assunto que nós trouxemos hoje, né, ele não se esgota aqui. Fernanda, por favor. Dando continuidade, então,
Eu gostaria de reforçar, então, com vocês que este movimento de atualização, ele se efetiva em toda a educação, não apenas na terapia floral, né, como eu já pontuei com vocês aqui hoje, a Kátia também, né, mas mais, né, principalmente aí nas profissões que tratam, né, do cuidado com as pessoas, quando nós falamos um pouco, né, sobre as questões atuais, né, as novas demandas. Então, nós temos aí uma necessidade, né, e também traz novas possibilidades de mudança de pontos que já não faziam, né, mais sentido. Então, o nosso grupo, né, de pesquisa e ensino do sistema IVC entrou nesse movimento já faz algum tempo, e temos discutido essas questões e ampliado perspectivas, né, novos horizontes, levando o ensino à distância em consideração, como orientado pela doutora, né, Simone Telles, que ela aconteceu no segundo seminário, e também pensamos nos diferentes necessidades dos alunos, que seria, né, apenas indicar essências do sistema IVC ou florais de Bach, aqueles, né, que querem se formar como terapeuta florais como sendo a sua principal atividade, como também nos profissionais da área de saúde integrativa que querem associar a terapia floral na sua prática de terapeuta integrativo, e também nos profissionais da área de saúde hegemônica, que querem aprender a terapia floral mais focada no seu aspecto complementar às suas práticas profissionais. Da minha parte, então, né, com a intenção que eu tenho de capacitar esses profissionais da área de saúde biomédica, eu abri um instituto, né, que é o Instituto de Nutrição Humanizada e Saúde Integrativa. Esse instituto foi esse ano, né, mas a partir do ano passado, eu comecei a formar nutricionistas para um atendimento nutricional humanizado. E também trazer para elas, né, uma formação voltada à parte de saúde integrativa, tanto que o nome do instituto é Instituto de Nutrição Humanizada e Saúde Integrativa. Então, a partir disso, né, além de formar relacionado à parte, né, desse atendimento nutricional humanizado, mas também o uso de práticas integrativas e complementares. Ainda é uma coisa nova, né, no início, onde eu preciso trazer uma conscientização, né, para os profissionais da área da saúde, né, de uma forma geral, e também para os nutricionistas, já que o Instituto contempla, então, a gente fala de nutrição humanizada, mas quando entra a saúde integrativa, contempla profissionais da saúde, né? Então, para os profissionais da saúde hegemônica, eu ainda tenho um grande trabalho aqui, né? Em conjunto com todos os participantes do Instituto, que é conscientizar e trazer, né, as transformações, as mudanças, né, o impacto que eles podem ter nos seus atendimentos, né, complementando com a terapia floral, tá? Então, eu gostaria de agradecer o convite da SP Flor, é um prazer estar aqui mais uma vez, e um prazer muito grande estar em mais uma atividade juntas, viu, Kátia? Obrigada, Fê. A diretoria de ensino da SP Flor, ela pretende dedicar essa gestão à formatação de propostas mais objetivas no que tange à formação continuada do terapeuta floral e a capacitação de professores de terapia floral, sem deixar de lado, obviamente, né, o cuidado com a formação básica do profissional. Aí, de minha parte, né, como diretora de ensino da SP Flor, e talvez a partir de amanhã, diretora de ensino da Abracampo também, né, eu pretendo conjugar o trabalho das duas associações com os trabalhos do próprio Grupo IVC de Pesquisa e Ensino, e ampliar o debate sobre todas as questões que envolvem a educação em terapia floral nas suas mais variadas modalidades e formatações, né? Então, posto isso, finalizando, né, como sempre, nós propomos a união da categoria e o trabalho conjunto. Da análise criteriosa e verdadeira das situações a partir de quem as vivencia, né? Que podem nascer reflexões fundamentadas. E só a partir dessas é que emergem propostas consistentes para toda uma categoria. É assim que
propomos tratar as questões ligadas à atualização da postura educacional em terapia floral. Então, eu agradeço imensamente, né, a todos e deixo, para finalizar, o nosso slogan para você, que é SP Flor, agregando intenções e congregando esforços para que todos tenham acesso à terapia floral. Muito obrigada.